Feche os olhos por um instante e imagine seu coração em silêncio, não o silêncio de uma ausência, mas aquele que carrega uma presença profunda, aquele que escuta, que observa, que acolhe sem palavras. Talvez você esteja passando por um momento onde tudo parece suspenso. Nada anda, nada vibra, nada se transforma. É como se o mundo lá fora estivesse em movimento e dentro de você tudo estivesse parado. Um vazio que ecoa, uma pausa que dói. Mas e se essa pausa não for o fim? E se o silêncio que você sente for, na verdade, o início de uma nova criação? A vida muitas vezes sussurra através daquilo que parece ausência. Quando tudo silencia, algo muito maior está sendo gestado. Algo que não pode ser visto pelos olhos apressados do mundo. Porque certas transformações não fazem barulho. Elas acontecem dentro, no escuro, no invisível. Segundo Neville Goddard, tudo o que você experimenta no mundo visível foi antes uma imagem sustentada em seu mundo invisível. A imaginação é o solo fértil onde sua realidade começa a germinar. E o silêncio é a água que nutre essa semente. Seu corpo escuta tudo o que sua alma sussurra. E a alma só sussurra quando você silencia o ruído das exigências, das culpas, dos medos. Quando você simplesmente para. Essa pausa não é fracasso, é preparo. É o universo te pedindo para entrar em comunhão consigo mesmo, para retornar ao ponto zero, onde tudo pode ser refeito. E se nesse exato momento você não estiver perdido, mas sendo conduzido para dentro, e se tudo o que dói agora for parte de um realinhamento mais profundo, a física quântica já nos mostra. Tudo é vibração, e sua vibração começa no que você sente. Não no que você deseja com palavras, mas no que você imagina com emoção. E aqui está a chave. A emoção que você sustenta em silêncio é o molde do que será revelado em sua vida. Imagine com verdade um cenário de paz. Sinta esse cenário como se já fosse seu. Respire dentro dele, caminhe por ele. Permita que essa frequência se torne familiar para seu corpo, porque o corpo precisa acreditar antes que o mundo confirme. Bruce Lipton, biólogo celular e referência em epigenética, afirma: nossos genes não determinam nosso destino. Eles respondem ao ambiente, e o ambiente mais poderoso é aquele que você cria dentro de si. Se você vive num estado interno de medo, culpa ou escassez, seu corpo entende isso como verdade e responde com doenças, bloqueios e repetições. Mas se você sustenta um estado de gratidão, de aceitação e de entrega, o corpo muda, as células se abrem, a energia circula. Você não precisa de respostas imediatas, precisa de presença, porque a resposta nasce no terreno onde a semente encontra silêncio, e você é esse terreno. Você já percebeu que as maiores transformações da sua vida não vieram de barulho, mas de silêncio? Não foi no momento da resposta, mas na escuta. Não foi no ápice da busca, mas no instante em que você se rendeu. A mente humana foi treinada para buscar fora soluções, explicações, aprovações, mas tudo o que é verdadeiro começa dentro. Joe Dispenza nos ensina que o cérebro não distingue aquilo que você imagina daquilo que você vive. Se você sustenta uma imagem com emoção e repetição, o corpo acredita que já está vivendo aquilo. E então ele responde. O coração entra em coerência. O campo eletromagnético se reorganiza. E a realidade começa a mudar. Mas aqui está o ponto. Essa criação não acontece quando você força. Ela floresce quando você se alinha. Quando você silencia o ruído interno de que precisa dar certo, precisa acontecer logo, precisa se resolver. Você não precisa pressionar o universo para cocriar. Precisa aprender a ouvir o ritmo dele dentro de você. E às vezes, esse ritmo pede pausa, pede recolhimento, pede que você desça do mental
e se permita sentir. Greg Braden fala da importância da coerência entre coração e cérebro. Quando seu coração pulsa numa frequência de gratidão, mesmo sem evidências externas, o cérebro muda, a fisiologia responde. Você sai da sobrevivência e entra na criação. E é nesse ponto que Neville Goddard se encontra com a neurociência. Quando ele dizia, assuma o sentimento do desejo realizado, ele não falava de otimismo vazio, falava de neuroplasticidade, de reprogramar o seu corpo para viver agora aquilo que só o tempo traria depois. Porque o tempo é só uma ilusão, criada pela mente que ainda não aprendeu a sentir. Talvez você esteja esperando por um futuro melhor, por um alívio que venha de fora. Mas e se esse futuro só puder chegar quando você decidir senti-lo agora? Mesmo que tudo ao redor diga o contrário? Não se trata de negar a dor, mas de não se fundir a ela. Sim, você pode estar passando por perdas, medos, lutos silenciosos. Mas isso não define sua vibração. Sua dor é real, mas sua criação também é. Você não está quebrado. Está em reconfiguração, e cada vez que você fecha os olhos e respira dentro de uma nova imagem, você ensina ao seu corpo que existe uma nova estrada. Essa estrada não começa fora, ela começa no invisível, no seu silêncio, na sua imaginação. Talvez hoje você sinta que algo em você está adormecido, como se parte da sua alma estivesse esperando por um chamado, uma permissão para voltar a viver. E talvez esse chamado não venha de alguém, nem de um acontecimento. Talvez venha de um gesto simples, o de fechar os olhos e imaginar-se inteiro. Neville Goddard dizia que a imaginação não é apenas uma fuga da realidade. Ela é a própria realidade em gestação. E tudo o que você sustenta com emoção torna-se carne, forma, evento. Você não precisa mais repetir histórias de abandono, de insuficiência, de culpa, porque seu corpo vibra aquilo que você repete, e cada célula se molda à sua frequência. A ciência quântica nos mostra: o observador muda o observado, ou seja, a forma como você olha para a sua dor muda a natureza dela. Se você a observa com culpa, ela se contrai. Se a observa com aceitação, ela se abre. E quando se abre, revela o que precisa ser sentido e curado. Tom Campbell, físico e pesquisador da consciência, afirma que vivemos numa realidade simulada, uma escola de consciência, onde cada experiência é uma oportunidade de expansão. Você não está sendo punido pela vida, está sendo convidado a relembrar quem é, para além da dor. Toda emoção reprimida se torna um peso, mas toda emoção sentida se torna ponte para o corpo, para o agora, para o divino em você. Quando você sente de verdade, a cura começa. E não é preciso muito. Uma prática pequena, repetida com verdade, pode abrir portas gigantescas. Experimente isso. Sente-se por 3 minutos em silêncio. Coloque as mãos sobre o peito. Inspire profundamente e, ao expirar, repita em pensamento: eu aceito o que sinto. Eu acolho o que sou. Eu estou seguro para curar. Não é sobre controlar pensamentos, é sobre permitir sentir. E permitir que, no sentir, algo se dissolva e algo floresça. Porque o corpo escuta, o corpo vibra, o corpo cria. E cada vez que você silencia, você volta a escutar esse corpo e o universo inteiro escuta com você. E se você descobrisse que o que mais cura não é o que você faz, mas o que você sente quando está só? E se por um instante pudesse confiar que a vida está conspirando, mesmo quando parece estagnada? Talvez você tenha aprendido que a cura exige movimento, que é preciso fazer mais, mudar rápido, pensar positivo. Mas e se a cura verdadeira for mais silenciosa do que isso? Mais parecida com o ato de sentar-se em silêncio diante de uma árvore?
mais próxima do que Neville Goddard chamava de revisão imaginativa, a prática de revisitar a própria vida, mas não com culpa, com consciência criadora. Feche os olhos e imagine uma cena do seu passado que ainda dói, uma memória em que você se sentiu rejeitado, ou invisível, ou sem valor. Agora, em vez de revivê-la como vítima, olhe para ela como criador, não para culpar-se, mas para curar-se. Neville ensinava que toda imagem que você sustenta com emoção molda o campo invisível ao seu redor, e que o passado pode ser transmutado na imaginação, porque o tempo, segundo a física quântica, não é linear, ele é vibracional, e o que você cura no agora reverbera no ontem e no amanhã. Visualize agora uma versão dessa cena, em que você age com amor, ou recebe o abraço que faltou, ou diz o que não teve coragem de dizer. Sinta isso, respire isso, e permita que essa nova imagem se instale em seu corpo como verdade. Você não está mentindo para si. Você está ensinando à sua mente que existe um novo caminho. Está atualizando o seu campo emocional. Está dizendo ao universo: estou pronto para imaginar algo diferente. Estou pronto para parar de repetir a dor. Estou pronto para cocriar. Bruce Lipton mostrou que nossos genes são como interruptores, e quem acende ou apaga a luz é o ambiente. E o ambiente mais poderoso ao qual seu corpo responde é o seu estado interno. Você pode se banhar em silêncio, e isso ser mais transformador do que 1000 palavras. Pode respirar fundo por 3 minutos por dia e ensinar ao seu corpo que está seguro para curar. Você pode imaginar com detalhes o cenário onde a dor foi substituída por paz. E dia após dia, isso se torna mais real do que a memória do sofrimento. O que você sente quando fecha os olhos transforma o que você vive quando os abre. E antes de abrir os olhos, diga: eu aceito essa versão como real, porque já vive em mim e está se tornando. Essa prática não é ilusão, é alinhamento, não é mágica. É ciência do invisível, porque toda cura começa no silêncio. E quando você silencia, o universo escuta. Você não está quebrado, está em transformação. Isso é sagrado.